bem-vindos, bom dia, mais um dia de aula, graças a Deus. Hoje vamos retomar os termos acessórios, já vimos esse assunto, mas vamos revisar aí um pouquinho mais, né? Fazer mais algumas atividades de fixação, enfim. Lembrando que o assunto está lá na página 49 da apostila, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os termos acessórios. Antes, vamos lembrar o significado da palavra acessório. Eu gosto muito de falar sobre isso antes da gente estudar os termos acessórios na língua portuguesa. Então, acessórios, de forma geral, significa que se junta ou incorpora por acessão, secundário, acidental, que não é indispensável ou essencial, o que está junto à coisa principal ou circunstância acidental. Por que eu gosto de trazer esse significado? Para que vocês entendam que na língua portuguesa, os termos acessórios, eles são termos não essenciais, ou seja, eles não são obrigatórios, como qualquer acessório. Porém, quando empregado em uma oração, ele contribui muito para o significado geral da frase, tá? Então, embora não seja obrigatório, o termo acessório contribui muita coisa para o todo, para o significado, para a interpretação melhor da oração. Ok, gente? Bem, relembrando também todos os elementos que compõem uma oração. Então, a gente tem aí os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, né? Então, aqui, ó, número 1, termos essenciais da oração. Número 2, integrantes. E 3, acessórios, né? Então, número 1, quem são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. Os termos integrantes, os complementos nominais e verbais, né? Ou seja, nominal e verbal, predicativos, agente da passiva. E os acessórios, que é o que veremos hoje, os adjuntos adnominais e verbiais, ou melhor, e adverbiais, o aposto e o vocativo. Ok, gente? Então, temos aqui, ó, todos os elementos que compõem uma oração. Bem, vamos começar pelo termo acessório adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham a função adjetiva. Então, aqui, ó, nós temos algumas classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal. O artigo, o numeral, o adjetivo ou a locução adjetiva e os pronomes adjetivos. Então, são classes aí que vêm junto ao substantivo, né, para modificá-lo. Por isso que lá na apostila, eles são classificados como modificadores, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O rapaz não veio. Umas garotas gritaram bis. Então, aqui a gente tem o artigo o e umas acompanhando aí, respectivamente, o substantivo rapaz e garotas. Aqui a gente tem, para o numeral, o seguinte exemplo. Comprei 13 livros. E temos também, ela é a 10ª aluna da classe. Então, aqui nós temos o numeral 13, acompanhando o substantivo livros. E 10ª, que é o numeral que acompanha o substantivo aluna, ok? Agora vamos para o adjetivo e a locução adjetiva. Então, alegres crianças brincam em casa. E as águas das chuvas entupiram a calha. Então, aqui a gente tem um adjetivo, alegres, né? Acompanhando aí, sendo adjunto do substantivo crianças. E, no segundo caso, a locução adjetiva das chuvas, que está aí acompanhando o substantivo águas, tá, gente? E, por fim, a gente tem aqui os pronomes adjetivos, né? Temos um exemplo. Aqueles alunos passaram com louvor na prova. Então, a gente é aqueles, que é o pronome adjetivo, acompanhando aí o substantivo alunos. Então, para entendermos bem, adjetivo, ou melhor, adjunto adnominal, né, são aqueles elementos que acompanham o substantivo, modificando de alguma forma, tá bom?
Agora vamos para o adjunto adverbial. É o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, de lugar, de modo, causa, finalidade, etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Então, como a palavra já diz aqui, ó, adverbial, de forma geral, o adjunto adverbial ele vai modificar um verbo, gente. Mas é importante lembrar que ele também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. Vamos ver alguns casos? Então, aqui nós temos exemplos do adjunto adverbial modificando, ou seja, acrescentando uma circunstância ao verbo. Então, olha aqui, ó. Ontem fomos ao sítio de carro com os amigos. Então, aqui nós temos como adjunto adverbial ontem, ao sítio. Temos também de carro e com os amigos. Não está destacado, mas com os amigos também é um adjunto adverbial. Vamos entender aqui, ó. Ontem. Ontem modifica o verbo fomos, dando uma circunstância de tempo. Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo. Ao sítio indica o lugar onde fomos. De carro indica o modo como fomos. E com os amigos indica que fomos na companhia de alguém, ok? Então, todos esses elementos vão funcionar como adjunto adverbial. Beleza, gente? Bem, vamos ver mais um exemplo. Ela cortou o frango com a tesoura. Então, com a tesoura aqui, ó, indica o instrumento que foi cortado, com o qual foi cortado o frango, tá? Ela pergunta frequentemente por você. Então, aqui nós temos o modo da pergunta, né? Olha aqui mais um exemplo. Talvez eu viaje com você. Aqui o verbo viajar, né? E aí nós temos um talvez, indicando a dúvida da ação. Logo, um adjunto adverbial de dúvida. E com você, um adjunto adverbial de companhia. E para finalizar, não ficarei sozinha de novo. Esse não aqui, ó, modifica o verbo ficarei, indicando, dando uma ideia aí de negação. Então, a gente tem, nesse caso, um adjunto adverbial de negação. Ok, galera? Aqui nós temos um esquema para entendermos melhor como é que funciona aí os adjuntos. Então, aqui, ó, a filha do seu amigo nasceu hoje. Então, nós temos a parte do sujeito, né? Então, você tem aqui, ó, filha em vermelho, que é o substantivo, é o núcleo. E nós temos o a, que é o artigo, que vai funcionar como adjunto adnominal. E do seu amigo, que é a locução adjetiva, ó, que também vai funcionar como adjunto adnominal. Já no predicado, nós temos assim, nasceu hoje. Então, nós temos o verbo como núcleo do predicado. E o hoje, que indica uma ideia de tempo. Logo, adjunto adverbial de tempo, se fosse o caso de classificação. Ok, gente? Então, acho que ficou claro, né? Vamos agora para o aposto. Então, o aposto é o termo que liga ao nome, ou melhor, que ligado ao nome, serve para explicar, resumir, enumerar ou especificar esse nome. Ou seja, é um termo colocado na oração que vai se referir ao nome, dando uma informação a mais, né? E aí, essa informação pode ter o objetivo de resumir, enumerar, enfim. Vamos ver aqui alguns casos. Adalberto, aluno daqui, foi aprovado ontem. Então, eu estou falando para vocês que Adalberto foi aprovado ontem. Mas eu acrescento aqui uma informação, que no caso é o aposto, né? Dizendo que ele também é aluno daqui. E vocês observem que esse aposto, ó, ele vem isolado por vírgula. Isso é uma característica. O aposto, ele geralmente, ele vem isolado por uma pontuação. Pode ser vírgula, pode ser travessão ou até mesmo 2 pontos. Nós temos um caso de aposto que não vem separado por nenhum tipo de pontuação, que é o aposto restritivo. Mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Então vamos lá. Cadeiras, mesas, roupas, tudo foi roubado. Então aqui eu falo para vocês, ó, que cadeira, mesa, roupas, né, foram roubadas. Porém, aqui nesse caso foi utilizado um aposto resumitivo, ou seja, eu resumo tudo que foi roubado, tá? No terceiro caso,
comprou vários presentes na Espanha. Relógio, livro, roupa. Então, nesse caso aqui, ó, a gente está enumerando o que foi comprado. Então, esse aposto seria, no caso, enumerativo. Beleza? E aqui, os compositores Tom Jobim e Vinícius gravaram essa música. Então, aqui eu estou especificando quem são os compositores. Não foi qualquer compositor, né? Foi Tom Jobim e Vinícius. Aqui a gente vai perceber isso mais claramente, ó. Marina, filha de Kátia, completou 14 meses ontem. Então, a primeira informação é que Marina completou 14 meses ontem. Só que a gente acrescenta um aposto aqui, ó, explicativo, no caso, acrescentando uma informação. Então, além de eu saber que Marina completou 14 meses ontem, eu também sei que ela é filha de Kátia. Aí aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. A questão do aposto restritivo. O rio Amazonas apresentou alguns problemas. Então, não é qualquer rio que apresentou o problema, é o rio Amazonas. Então, aqui a gente tem um aposto restritivo. Olha o segundo caso. O rio extenso apresentou alguns problemas. Aqui eu não especifico, eu não restringo quem é o rio, né? Qualquer rio extenso poderia aí apresentar um problema. Então, nesse caso, é adjunta de nominal. Então, eu achei importante trazer isso para vocês, porque como não tem separação por pontuação, o aluno, ele tem aí a grande chance de confundir o aposto, né, com o adjunta de nominal. Então, para vocês não errarem, vai ser aposto quando estiver especificando, quando estiver restringindo, né? Eu estou identificando o elemento do qual eu falo. Então, no caso, o rio é Amazonas, lá os compositores, né? Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E aqui não, aqui eu não estou especificando. Então, nesse caso, é adjunta de nominal. Então, fiquem atentos aí a essa questão, ok? Agora vamos para o vocativo. Então, o vocativo é o elemento, acho que mais fácil de ser identificado, né? Termo isolado com a função de indicar a pessoa com quem falamos. Sempre aparece entre vírgulas e admite interjeições, como o, né? Então, aqui, ó, alunos, atenção. Então, vocês observem que claramente eu utilizo esse termo para fazer um chamado. E olha aqui, ó, a vírgula separando o termo. Então, aqui nós temos um vocativo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Então, aqui eu também tenho um chamamento. No caso, eu utilizo o termo ó Deus para fazer um chamado. Então, aqui também temos um vocativo, tá? Aqui, ó, São Paulo, ser a terra dos meus amores. Então, aqui São Paulo é uma cidade, mas nesse contexto, nessa frase, ele funciona como um vocativo, ou seja, como o elemento com o qual o narrador está falando. E, por fim, Joãozinho, já para a cama. Então, aqui Joãozinho também sendo utilizado como um vocativo, ok? Então, aqui, ó, para entendermos bem, vocativo apresenta marca de interlocução, de interação, né? Justamente por conta desse chamado por uma outra pessoa. Então, aqui, ó, João, venha logo. Então, João é o nosso vocativo. E aqui, ó, eu mostro para vocês que o sujeito seria você que está oculto. Porque também tem muito aluno que confunde o vocativo com o sujeito. Uma dica que eu dou para vocês não confundirem é justamente a presença da vírgula. Saibam que o sujeito, ele jamais pode ser separado do predicado por vírgula. Então, se apareceu vírgula, é vocativo. Tá bom, gente? Bem, vamos às atividades. Vou colocar as páginas da apostila com os exercícios no grupo. Qualquer dúvida, manda lá no particular, no privado, a gente vai esclarecendo durante as aulas, tá? E no nosso último tempo, aquele encontro marcado na nossa aula online, ok? Beijo, vamos às atividades.